Olá, alunos do curso de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa última aula da disciplina Fundamentos Históricos e Legais da Educação Brasileira, que tem como tema Gestão Democrática e Participativa na Educação Básica. O que é que nós iremos ver? O conceito de gestão, quais são os princípios, quais são os componentes, como se escolhe o diretor, o gestor escolar, qual é a função social da gestão e do gestor escolar e os tipos de gestão. Os objetivos: compreender a gestão escolar a partir dos princípios da escola democrática e participativa, valorizar o trabalho docente, caracterizando a dimensão pedagógica do cotidiano da escola e a participação dos professores na estrutura organizacional, e conhecer como funciona o conselho escolar. Então, vamos lá. O que é gestão? Quando eu falo em gerir, em administrar, Administrar uma escola é diferente de administrar uma empresa. É completamente diferente. Então, para eu gerir uma escola, eu preciso da participação de todos os componentes da escola. Professores, alunos, pais, funcionários, comunidade, todos juntos. Fazendo isso, eu vou trabalhar de maneira transparente e democrática. A gestão é um processo por meio do qual as decisões são tomadas, são realizadas e ações são executadas, acompanhadas, fiscalizadas e avaliadas coletivamente. Então, outra característica da gestão democrática é o trabalho coletivo e a efetiva participação de todos, indistintamente, desde o agente de portaria até o secretário de Educação do Estado, do município ou da escola. Todos são importantes. Todos têm uma função e todos trabalham juntos em prol do alunado. Então, nós temos aí a escola. A escola está dividida em alguns aspectos, A gestão administrativa, a gestão pedagógica, a gestão financeira e a gestão jurídica, porque tudo tem que estar baseado nas leis, na Constituição Federal, na LDB, no PNE, que a gente já viu anteriormente, e também no ECA. Então, o bom gestor ele tem que ter noção de todos esses aspectos aí, para ele ser um bom administrador, porque ele vai ser quem? O presidente do conselho escolar, tá certo? Então é importante que ele tenha conhecimento e que ele seja, antes de ter sido um professor, ter já ficado em sala de aula, antes de ser gestor. Então vamos agora para os princípios democráticos. Primeira coisa, não pode ser centralizado, tem que ser descentralizado. O gestor escolar, ele está gestor, ele passa o período, ele foi eleito. Então, ele tem que delegar poderes ao secretário, aos outros funcionários, ao adjunto, ao vice-diretor. Precisa também que todos participem, que todos colaborem. A gestão também preza na transparência. Hoje, os recursos são destinados ao conselho escolar. E é o conselho que vai administrar esses recursos. Então, quanto chegou na escola do PDDE, do PDE? O que é que nós iremos fazer? Quem vai dizer isso é os membros do conselho, é a comunidade, não é só o diretor. Outro princípio é a autonomia. Desde a LDB, a escola se tornou mais autônoma, Ela que gere, ela que administra os recursos, ela que vai dizer o que comprar, o que é que está precisando. Outra coisa boa na gestão é o pluralismo de ideias. Então, é através do diálogo, da conversa, que vamos decidir juntos, 50% mais um ganha. O que é que nós iremos fazer na nossa escola? O que é que está precisando? Nós vamos decidir juntos, não é só o diretor, de forma autoritária, que irá resolver. Então,
a nossa escola, ela está inserida em quê? Num contexto social, num bairro, numa localidade, num lugar. E a nossa escola, ela tem uma estrutura física, imaterial e pedagógica. Tem um prédio lá. Só que esse prédio precisa de quê? De trabalhadores da educação. Dos funcionários, dos docentes, dos discentes, dos pais, da comunidade em si. E os estudantes são os principais desse protagonismo da escola. E a gestão ela deve trabalhar em conjunto com todos esses atores da escola. Então, quais são os componentes básicos da gestão democrática e participativa? Primeira coisa que tem que ter, gente, é a constituição do conselho escolar. O conselho escolar é um órgão colegiado, onde o diretor é o presidente, mas ele não está lá sozinho. Ele precisa de um representante do corpo docente, do corpo discente, da comunidade, dos funcionários da escola, e eles juntos vão gerir os recursos da escola. Tudo registrado em ata, tem um tesoureiro, todos têm um papel importante nessa decisão, tá certo? Outra função da gestão democrática é a elaboração do PPP. Com a BNCC, né, o PPP deve ser adequado. Então, de 2 em 2 anos, nós vamos ver quais são as metas que a gente alcançou, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa modificar, quais são os problemas que a escola enfrentou. Então, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ele tem que ser elaborado de maneira coletiva e participativa. E o último componente principal é a eleição para diretor escolar. Infelizmente, algumas redes não exercem, não dão direito a isso, mas cobrem do seu gestor, do seu vereador, do seu prefeito, que cumpra a lei. Que nas escolas dos municípios, mais de 5 municípios do Brasil todo, tem eleições diretas para diretor. Aqui no Piauí nós temos a SEDU que já faz, né? Agora precisa em alguns municípios também. Em Teresina, capital, também nós temos eleições. E por que alguns têm e outros não têm? Então vamos ver aqui esse organograma, como é que está organizado o conselho da escola. Então, o conselho da escola lá em cima, com a direção, direção, coordenador, professores, alunos, pais e comunidades, a PM, Associação de Pais e Médicos, junto ao lado o setor administrativo, que é a secretária, que é o pessoal da vigilância, da limpeza, né? O pessoal dos multimeios, da biblioteca, do laboratório, e o setor pedagógico, né? A coordenação pedagógica que dá todo esse suporte também no conselho de classe e nas coordenações. Qual é a função social da gestão democrática a partir de 88 da LDB? Né? É a elaboração e execução do PPP, está lá no artigo 12, 13, 14 da Constituição. Quais são as nossas atribuições? Né? E a proposta pedagógica da escola, o projeto político pedagógico, ela é o quê? Ela é o norte da escola, ela é que define quais são os objetivos, quais caminhos a gente tem que seguir. E a tarefa da gestão é administrar o pessoal, o recurso material e financeiro, porque a função da escola é zelar pelo ensino e aprendizagem do aluno. E ela também tem que saber se relacionar com a comunidade. Vamos aqui para algumas formas da escolha do diretor. Nós temos, dependendo da rede, né, nós temos várias formas de se tornar um diretor. Através da nomeação, que a gestão da cidade escolhe, né? Pode ser através de concurso, pode estar lá no plano de carreira do magistério, pode ser por meio das eleições ou esquema misto, que pode variar uma dessas outras formas. Mas é importante que se tenha essa oportunidade de todos escolherem. E nessa escolha, os professores das escolas, eles mesmos se candidatam, e a comunidade em geral que vai escolher aquele que acredita que fará um bom trabalho. Tá certo? Vamos aqui. Quais são as funções do gestor escolar? Primeiro, ele tem que saber das leis, gente. Ele tem que conhecer a legislação. Segundo, ele tem que gerir os recursos físicos, financeiros e humanos.
Depois ele tem que também coordenar as atividades da escola. E depois também cuidar dos serviços gerais e da secretaria. Então é uma função muito árdua. Alguns recebem uma gratificação por esse trabalho, né? E tem que ser dedicação integral. Ser o primeiro a chegar e o último a sair. Quais são as funções do gestor escolar, né? Nós temos aqui as funções pedagógicas e as funções sociais. Então, tem que ter esse cuidado com a questão da aprendizagem, com a questão do ensino, mas também se relacionar bem com a comunidade onde a escola está inserida. Convidar a família para a escola, participando dos eventos, tendo reuniões. Então, é importante que o gestor seja sociável. Quais são os tipos de gestão? Então, nós temos a gestão financeira, aquela que fala dos recursos financeiros, do dinheiro que vem para a escola, não é? Tem que planejar, tem que executar, tem que também economizar, porque está cada vez mais difícil, né? Administrar sem dinheiro. A função administrativa, ele deve ser um líder nato, por natureza, saber delegar poderes, e a questão pedagógica, que é muito importante também. Aqui nós temos o organograma geral, né, que sintetiza bem essa questão da escola. Então, nós temos os atos legais, as leis, né? Aí nós temos os conselhos, dentro dos conselhos nós temos os pareceres, as resoluções, as normas, as indicações, e as redes de escola, né, que pode ser municipal, estadual e federal. E aqui também sintetiza a questão da gestão democrática como si, né? O que é que regulamenta, o que é que se constitui, a participação de todos e a função do conselho escolar. Para aprofundar seus conhecimentos, acesse o site do MEC e pesquise sobre a gestão escolar, sobre a gestão democrática e participativa. Aqui estão nossas referências da nossa aula. Então, foi um prazer estar com vocês. Vai ter o nosso encontro presencial, nossas atividades, respondam. Acredito que com empenho e dedicação vocês irão conseguir entender como é que funciona essa logística, essa estrutura, essa organização da educação brasileira. Porque nós, como profissionais da educação, a gente tem que ter ciência do nosso papel enquanto professor. Foi um prazer e até outra oportunidade.